Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal. La otra vía, la vida represiva, si hace 50 o más años que está fracasando, demuestra que é impotente. Porque a maconha foi demonizada, mas hoje em dia ela virou um grande negócio. Eu acho que a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Mas que linda frase. The most dangerous drug in the United States, and we haven't begun to find out all of the ill effects. Você pode usar um critério para obter certas drogas a partir de plantas e estabelecer que tem uma planta maldita que não pode ser usada. Salve, rapaziada, tudo certo? Eu me chamo Bruno Vargas, sou voluntário da Associação Canábica Medicinal ASCAMED e sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast ASCAcast. Esse programa que é produzido pela ASCAMED, que eu sou voluntário. É a associação que está junto contigo nessa luta pela democratização do acesso a cannabis. Bom, para participar comigo desse primeiro episódio, eu estou aqui com o Matheus Rampel, ele que é presidente da ASCAMED e vai estar falando um pouquinho pra gente exatamente sobre ela. Hoje o nosso programa é em casa, né? Falando sobre a associação. Bora lá? E aí, Matheus, como é que tá? Tudo certo? Tudo ótimo, irmão. E tu, como é que tá? Um prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Uma honra iniciar, que seja um lindo projeto como já é, e parabéns, irmão. Valeu demais. Eu que agradeço por essa oportunidade, né? É uma coisa que a gente já vem conversando há um tempo e saiu do papel, tá acontecendo. Espero que aconteça por muito mais tempo, que o pessoal que tá olhando a gente curta esse projeto, né? Matheus, pra gente começar essa nossa conversa, antes da gente entrar de fato na associação, queria saber um pouquinho da tua história, da tua relação com a planta. Eu sei que antes de ser presidente da ASCAMED, tu é um paciente de cannabis medicinal, então como é que começou esse teu contato com a medicina canabinoide? Eu antes de ser presidente da ASCAMED, eu fui paciente, eu era o paciente da cannabis para dor crônica, ainda sou. Eu comecei por conta de... Eu tinha crise, né, crise de dor aqui em Santa Maria, quando eu morava aqui, eu moro aqui ainda. E aí aquilo ali foi se agravando, só que não se encontrava nenhum motivo aparente para aquilo ali, não conseguia se entender muito bem o que é, e a gente não conseguia rastrear a origem do problema. Então isso, na verdade, começou a gerar uma investigação médica, e nesse meio do caminho eu sentia que a dor ia piorando, e era uma dor óssea. Eu sinto meu osso meio destruir, assim, é uma dor meio parecida com trincar o osso, um negócio meio estranho, não muito agradável. E aí isso ia piorando, e nessa investigação eu tomava cada vez um medicamento mais forte. Eu tinha começado no Paco, aí depois eu fui para metadona, daí da metadona me colocaram morfina, daí colocaram morfina em gota para controlar em casa. Porque senão eu acabava indo muito no pronto-socorro, e enfim, chegava lá e não passava dor e acabava tomando morfina. E isso se prolongou durante bastante tempo, papo de mais de ano, assim. E aí o hospital chegou para mim e falou, a gente não sabe mais o que fazer, a gente esgotou, né, tudo que a gente tinha de exame que a gente podia fazer em ti, e a gente não sabe muito bem o que pode causar isso. A gente enxerga o problema ósseo, mas a gente não sabe quem está fazendo isso ou o que está fazendo isso, né. E aí me pediram para mim começar a tentar também por meios próprios, se eu tinha alguma possibilidade. E meu irmão, ele mora fora do Brasil, e aí eu me lembro que ele pegou e comentou, vem pra cá, né, não tem custo em hospedagem, a gente acha um médico pra ti, vamos dar uma olhada aqui, né, vamos tentar algo aqui que seja diferente. E aí eu me lembro que eu cheguei lá e a primeira pergunta, né, foi, tu é paciente para dor crônica? Eu falei, sim, não, sou paciente para dor crônica. Ela falou, então não tem como eu receitar um medicamento que é a longo prazo, que vai te dar um monte de efeito colateral, então também, né, a questão... prejudicar todos os teus órgãos e tudo mais, então não valia a pena, né? Ela falou, a primeira coisa, eu não importo o que tu tenha, mas se tu tem dor crônica, eu não vou te tratar com isso, eu vou te tratar com cannabis. E daí ela pegou, me perguntou se eu já tinha usado, eu falei, ok, já usei, mas nunca de forma medicinal, usei de forma de uso adulto antes, mas sem acompanhamento médico. E ela falou, tu vai tomar em forma de óleo,
eu vou te dar uma pomada e vou te dar também um extrato para vaporizar de THC. Daí passou a pomada onde doía, me deu o óleo, alto THC, e me deu o vaporizado também o THC. Deu 2 minutos, eu não sentia dor em nada, eu estava muito bem, e, enfim, eu vinha de quase 2 anos de dores crônicas e, enfim, ou eu estava sob efeito de altas dosagens de morfina, então que eu era alguém que não estava ali, ou eu estava com dor, então eu estava na primeira experiência em anos de que eu sentia que eu não sentia dor, mas eu também não estava dopado. Então eu falei, nossa, tipo, assim eu consigo viver, assim tá bom, tá ligado? Bah, ótimo. Eu me emocionei, enfim, né, com meu irmão e eu, tá, ok. Na época lá, bem, digamos, é acessível se tu fizer comparativo de moeda nacional nossa, brasileira, para comprar medicamentos no México, por exemplo, porque a moeda do México é mais desvalorizada que o real. Então o tratamento lá não saiu tão caro. E eu, enfim, eu só tinha receita, né, que era de lá, então aqui eu não tinha receita ainda. E eu precisava trazer esse medicamento, então eu precisava de um CRM, eu não tinha nenhum médico que me receitasse naquela época. E eu peguei, enfim, né, tive que vir sem, e eu falei, se me pedirem os papéis eu vou mostrar os de lá. Não me pediram os papéis naquela época. Meio que tentando a sorte, assim, dá pra dizer... Totalmente, tipo, vamos na fé, sabe? Se pedirem aqui, se quiserem por base legal, não dá. Mas eu não tenho como fazer porque, enfim, eu nem conhecia médico brasileiro que receitasse, né? Então, eu não sabia nem pra onde ir. E aí eu trouxe, deu certo, chegaram os medicamentos, daí peguei a mala, fui e comecei a tomar aqui. Mas daí eu falei, tá, eu preciso, né, seguir, eu não tenho como ir lá buscar toda vez e correr esse risco e tudo mais. Ok, vamos procurar. Daí eu comecei a procurar e uma dificuldade muito grande de achar médico. E aí depois, como ficou difícil de achar médico, eu falei, como assim, tipo, né, o que eu faço? Daí quando achei, eram caríssimos também, bem caros naquela época os que eu achei. E daí eu fiz a consulta e daí eu comecei a, enfim, né, encontrar e ver a dificuldade e o panorama completo da cannabis aqui como um todo, né, como paciente, para ter acesso, a luta pelo acesso. Daí ali eu comecei a entender o panorama e daí foi o meu contato com a maconha de forma terapêutica, assim, e medicinal. Cara, uma coisa bem legal que tu falou, que eu acho que é legal pontuar, é sobre essa questão de tu ter usado pomada, ter vaporizado, esses outros tipos de uso, né? Eu acho interessante explicar um pouquinho pro pessoal que a medicação à base da planta não é só por meio do óleo. Ela pode vir de outras maneiras, mas isso não é muito comum aqui no Brasil. Mas tu ainda faz esse uso? Quando tu conseguiu sair lá do médico e fazer o teu tratamento aqui, continuou esse uso de outras maneiras? Como é que funciona? Sim, alguns sim, outros não. Alguns são mais difíceis, outros são mais fáceis, né? Então depende muito do que tu for fazer. E eu acho que o método mais fácil, né, de dosagem, porque daí tu entra no teu controle, digamos, terapêutico. Para te ter o teu acompanhamento, tu tem ali os teus MG. Então no óleo fica mais fácil. É o mais fácil acompanhamento nesse manejo para te saber exatamente, ó, aqui eu encontro o alívio da dor sem nenhum efeito colateral, com quase nenhum efeito colateral. Então, quando tu encontra isso, é mais fácil de dosar nesses lugares do que em outros tipos de uso, dependendo, né? Goma também é bom, mas é difícil de fazer. Então, alguns a gente manteve, outros não tanto. Eu acho que o que mais se associa, geralmente, né, é a forma fumada e a forma em óleo. São as duas mais comuns, mas realmente tem várias, inclusive, né, tem gastronômica em vários países que estão mais avançados ali, já trabalham com a cannabis de forma gastronômica, então tudo tu consegue fazer, sabe? Eu acho que são vários usos e vários têm vários benefícios, né? Exemplo de uma pessoa que tem algum problema que seja dermatológico ali, a pomada vai ser um alívio instantâneo, na hora, local, aplicação local, então, tipo, tem vários benefícios, alguns vale a pena bastante a gente tentar manter, enfim. É bem legal, acho que é interessante explicar um pouco isso também, né? Para quem não tem muito contato com a planta. E agora sim, entrando um pouco mais nessa parte de início da associação, né? No site de vocês, a gente vê que a Ascamed é a primeira associação aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente está gravando esse podcast. Como que foi criar a primeira associação do estado? Como que foi enfrentar? Acredito que naquela época ainda existiam mais barreiras do que se existe hoje em dia. Então, conta um pouquinho pra gente desse início de trajetória. Foi na mesma época que eu, enfim, estava colocando todos
os papéis para tentar, enfim, achei o médico, peguei a receita, falei, ok, agora vamos ver quanto é que custa. E daí para importar era impagável, meu tratamento custava R$5.000 por mês, né? E eu olhei, eu falei, tipo, tá, e agora o que eu faço, né? Daí eu me lembro que eu falei, não tem como, né? Impossível, assim. Daí eu fui ver se judicialmente existia a possibilidade de eu pagar. Eu entrei judicialmente com um pedido para que seja fornecido o medicamento, né, pela justiça. A justiça negou porque eu não tenho um CID, né? Como, enfim, eu sei que um paciente em investigação nunca foi encontrado. Foram encontrados alterações, a alteração no osso, lá o problema, a lesão no osso, mas nunca o que causava, então eu não tinha um CID. Então foi alegado que não existe segurança laboratorial para minha patologia com cannabis. Então, tipo, tu não pode fazer isso, eu não vou te dar porque não existe segurança para isso. Só que, enfim, ao mesmo tempo não existe segurança nenhuma da morfina no meu caso, porque nenhum foi estudado, mas, né? Então, enfim, foi negado esse recurso, daí eu me lembro que eu peguei e fui falar com um amigo meu advogado, eu falei, e o que eu faço? Ele, agora a única forma é tentar plantar. Eu não faço ideia como é que se faz isso, eu nunca fiz esse processo. Então eu vou pesquisar, vou dar uma olhada e vou te dizer como é que faz. Daí, enfim, começou o acompanhamento jurídico, eu comecei a plantar. E aí, quando comecei a plantar, várias pessoas antes, já enquanto eu tomava óleo, enquanto eu tomo óleo, as pessoas chegam, perguntam, daí, comentam, eu tenho uma avó que tem bastante dor há bastante tempo, tu acha que pode ajudar ela? Eu tenho uma tia com dor há bastante tempo, eu tenho um tio, eu tenho um avô, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. E, enfim, e eles te pedem, tu não consegue umas gotinhas só para ver se funciona, para ele poder voltar a dormir, faz 3 dias que ele não dorme. E, enfim, isso te comove e tu quer ajudar essas pessoas, né? Tu não quer que essas pessoas passem por isso. E tu sabe que, efetivamente, se ela tiver e for comprar o remédio normal na farmácia, ela vai ter efeito colateral, que vai fazer mal para ela, tu quer ajudar. Só que, ao mesmo tempo, se tu pensar juridicamente falando, ainda que tu tenha o HC, o habeas corpus para fazer o cultivo, se tu pegar e der do teu medicamento para alguém, né, sem isso daí é desvio da finalidade do HC e tu perde o HC. Então eu corri o risco de juridicamente perder, entendeu? E também ser configurado como um tráfico, né? Que exatamente. Então eu perderia a batalha no processo que estava aberto, que eu pedi o direito de cultivo. Então eu sabia que não daria para fazer isso, entendeu? Eu sabia, isso é um tiro no pé, mas ao mesmo tempo eu pegar e dar o caminho, tu vai entrar no site do Gov, tu vai fazer uma solicitação de importação, tá aqui o médico. Esse processo custaria uma fortuna e a pessoa não conseguiria fazer. E ao mesmo tempo sem saber se ia dar certo. Então a pessoa falou, tipo, se eu ainda soubesse que vai dar certo. Então tu quer ajudar, né? E daí eu também, de novo, fui falar com esse meu amigo advogado, eu falei, olha, eu vi que tem associações, inclusive depois disso eu fiz um curso de cultivo em uma delas, e aí ali eu comecei a entender como é que funcionava, que era, enfim, para aperfeiçoar, para fazer para mim mesmo o meu óleo, e daí era o curso de cultivo e extração, eu queria saber fazer tudo certo, enfim, daí aquilo ali foi indo. E ao mesmo tempo segui esse pedido, né, e eu me lembro que também eu indicava algumas associações, mas às vezes, enfim, o frete estava caro, era longe, né? E daí a gente está bem na região sul do Brasil e efetivamente para alguns, dependendo de onde sai a encomenda, a gente obviamente vai pagar um pouco mais caro. E aí nisso, vários, né, amigos meus juntos, na época a gente pegou, conversou e falou, olha, o que vocês acham da gente tentar fazer uma associação? Porque daí a gente tenta ajudar essas pessoas, a gente, né, coloca um preço ali que elas consigam pagar. E tudo muito romântico, muito lindo, e enfim, né, aquilo nasceu com muito amor, muito lindo, e daí seguiu, e a gente começou, e aquilo chega muita gente, né, e tu quer atender todo mundo, e aquilo ali vai indo, então começou muito rápido, digamos assim, né, a gente começou e a gente decidiu que teríamos, né, só trabalharíamos com o CNPJ. Então a gente pegou, se juntou e falou, o nosso primeiro passo é constituir um CNPJ, ter um coletivo, e aí a gente começa a trabalhar, a gente começa a efetivamente dar os passos como associação, né? E aí nasceu, em 18 de fevereiro de 2022, a Ascamed, e aí foi com o objetivo de que eu pensava, eu como paciente, quais dificuldades que eu tive? Essas daqui a gente tem que tentar ser a solução. Ok, os médicos são difíceis de achar e são caros. A gente precisa de achar médico que seja num preço acessível e a gente precisa achar médico que atenda, né, telemedicina.
Então, e que prescreva efetivamente a cannabis e consiga fazer o acompanhamento. Então, a Ascamed começou a tentar captar médicos, tentar achar profissionais de saúde. E isso também eles foram falando entre eles e a gente acaba sendo aquela opção que realmente funciona, porque o médico também fica frustrado se ele prescrever um medicamento e o paciente não tiver condições de comprar, ou tiver condições de ter acesso a isso. Então, para o médico também é frustrante, ele quer a solução. Então, ele encontra em associações a solução para o paciente. Em cada lugar do Brasil vai ter a melhor opção para eles. E isso foi o primeiro passo, daí depois a gente tentava preço acessível, enfim, todas as lacunas e dificuldades que se enfrenta, a gente foi tentando preencher, e a gente tenta preencher cada dia, obviamente. É um trabalho, né, demorado, é um trabalho longo, é um trabalho árduo, que vem sendo feito e vai seguir sendo feito, mas o pilar de nascimento da Ascamed, digamos, foi mais ou menos por aí. Uhum. Cara, uma coisa que eu acho legal dessa tua fala é que, assim, olhando o site da Ascamed, a gente percebe que o principal objetivo da associação é exatamente isso, democratizar o acesso ao tratamento com cannabis. E tu me fala que ela já nasceu nisso, né? De, eu tenho a minha mãe tem essa dor, será que ela pode usar? Meu primo, meu amigo, enfim. Então, o objetivo principal já nasceu junto com a associação. Como é que tá essa luta, essa caminhada para democratizar o acesso? Como que tu vê a Ascamed dentro dessa batalha, dá pra dizer? Diária. Não, cara, é complicado. Eu acho que assim, a gente, né, nasceu sabendo de que era um cenário, obviamente, difícil, que era um cenário muito complicado de se lidar. Tu tem problemas em várias esferas, porque a gente tem uma ausência de legislação, ausência de regulamentação. Então, tu já entra começando que tu tá cometendo um crime, porque, enfim, né, tu vai produzir um medicamento e tu vai distribuir. E que ambas podem, na esfera criminal, serem enquadradas como tráfico. Então, tu já começa assumindo de que o teu risco é esse. Já é um risco altíssimo, né? Isso vai privar tua liberdade, provavelmente. Então, a gente já começou sabendo de uma dificuldade muito grande. A gente sempre tentou se programar muito bem, sabe? Tipo, tentar ver como que a gente pode fazer isso do jeito melhor possível, sabe? Tentar ver onde está sólido para poder ir caminhando, tentar ver como que tu consegue criar parceiros, né, que trabalhem contigo sempre do teu lado, que trabalhem contigo sempre do teu lado. Então a gente foi começando a buscar parcerias como, né, com instituições, a exemplo da Universidade Federal de Santa Maria, para fazer pesquisa, porque daí isso também começa a aproximar o que a gente busca judicialmente. A gente entrou com um pedido na Terceira Vara Federal para reconhecer o direito de cultivo. Como já produzimos, enfim, também nunca nos escondemos, a gente sempre foi muito claro, muito transparente dentro, né, de onde podemos e como podemos. A gente tem já essa meta, que é ter o direito reconhecido para que a gente não corra mais esse risco de ser confundido, de ser efetivamente visto como um criminoso, quando o que a gente está tentando fazer é algo social, é algo bonito, a gente está tentando levar saúde, a gente está tentando resolver, nem que seja uma parte de um problema que é social, é estrutural, e tem muitas coisas que caminham junto com isso, que não podem ser esquecidas também. Porque quando a gente trabalha numa substância que é criminalizada e que a parcela da população da qual é criminalizada é uma seleção racial, então a gente também tem um problema que trabalhar com isso, a gente tem que, né, saber que a gente vai ter que trabalhar com isso também. Isso é um tema que as pessoas recebem de uma forma muito estranha, inclusive não conseguem ver essa relação. Para algumas pessoas isso não é nítido, mas efetivamente, se tu olhar em dados, inclusive, tu consegue ver quem que está indo, quem que é preso no Brasil por tráfico, entendeu? São 90% dos casos usuários periféricos, entendeu? Que foram efetivamente abordados por questões raciais. Então é muito complicado. Tu tem que saber que tu tem que trabalhar com tudo isso e tu tem que efetivamente cumprir essas lacunas, né? Então a gente tenta trazer sempre o máximo de informação, o máximo de conhecimento, levantar as bandeiras, levantar as pautas, né? Tentar representar o que vários lugares e várias pessoas falam, porque a gente tem um bem em comum, a gente tem um objetivo em comum, né? Então basicamente é tentar organizar e que tu consiga levar a voz de mais pessoas possíveis, né? Com mais acesso a todo mundo, sem fazer nenhuma distinção no meio do caminho, né? Nenhuma escolha também.
Além de democratizar o acesso, é democratizar as vozes, né, as lutas, que todo mundo possa lutar e ter liberdade. E falando um pouquinho sobre o que tu trouxe antes, que é essa coisa de a associação nascer como algo romântico, aí atrás no CNPJ, atrás de médicos, enfim. Olhando a estrutura de outras associações de cannabis no Brasil, a gente vê que não é uma receita de bolo, né? Cada uma tem a sua estrutura, cada uma faz o seu serviço. Como tu me disse, vocês lutam para conseguir plantar, enfim, para entregar o óleo. Quais são os serviços que a Ascamed tem hoje para os seus associados? Tem esse contato do associado com o médico? Tem um contato jurídico? Como é que funciona? Geralmente, quando o paciente procura a Ascamed, ele vai entrar em contato com o acolhimento, que é o nosso setor de acolhimento, que vai colher essa pessoa, vai, né, receber todas as informações que precisa e orientar da melhor forma, que é, eu queria fazer tratamento com cannabis, eu tenho dor crônica, daí recebe essa informação, vai acolher o paciente, e daí tu precisa saber se essa pessoa já tem médico ou não. Já tem médico prescritor? Daí, se a pessoa já tem, a gente só precisa orientar quais óleos a gente trabalha, como que a gente trabalha. Se a pessoa não tem o médico ainda, daí a gente pode recomendar, a gente tem todos os nossos médicos parceiros, que são médicos que já conhecem o trabalho da associação, a gente já apresentou tudo como a gente funciona, o que a gente pede, como que a gente faz o acompanhamento, como que a gente faz o cuidado com esse paciente, o que a gente tem de informação, né? Não há informação, obviamente, mas o que a gente tem ali que a gente possa trabalhar junto com o médico. E enfim, né, a pessoa vai ver qual o melhor e também a gente sabe já quais médicos trabalham com algumas patologias e quais médicos não trabalham com algumas patologias. Então, se a pessoa é um paciente, vamos supor, infantil, né, uma mãe procurando para o seu filho que é menor de idade, tem médicos que não atendem, por exemplo, crianças, né, eles, eu não prescrevo para criança, eu não prescrevo para neurologia, eu não prescrevo para... Enfim, o médico que tem a sua liberdade, e daí dentro disso a gente já recomenda os médicos encaminhados que atendem a pessoa, então a pessoa não vai, né, fazer uma ligação e não ter ainda, inclusive, né, não vai conseguir marcar consulta, não vai adiantar para o problema dela. E daí com a receita dela em mãos já desse médico que a gente recomendou, a gente vai fazer o processo de associar a pessoa, e daí a gente associa a pessoa, coloca toda a documentação e, enfim, né, consegue despachar o medicamento que está prescrito na frequência que está prescrita também, porque existe todo um controle para que seja dispensado de acordo com a necessidade do paciente, né, que está prescrito para o paciente. E caso haja alguma alteração na dosagem dele, ele deve informar o médico para o médico atualizar a receita para que a gente tenha exatamente né, dispensado na ordem, nas datas corretas, digamos, né. Então, depois disso, esse associado ele vai ter direito a um acompanhamento psicológico, né, com uma triagem para, enfim, ter todo, né, ser recebido como paciente para poder fazer essa triagem e poder encaminhar a pessoa para que seja a melhor orientação. São 5 consultas e daí nessas 5 consultas a pessoa vai ter, né, do psicólogo parceiro a ser encaminhado para onde, enfim, seja a melhor solução para ele, né. A gente tem também um suporte jurídico que nos acompanha e, enfim, as dúvidas que o paciente tem, que chega até nós jurídicas de alguma coisa, a gente encaminha para esse setor e ele vai poder solucionar a dúvida, né, do associado, para que ele possa, né, ficar com mais segurança, enfim, até tudo que ele pode, o que ele tem direito e tudo mais. E a gente está, enfim, né, buscando cada vez mais benefícios como desconto em parceiros e a gente vai buscando em estratégias cada vez mais para aumentar, né, cada vez mais isso também. Interessante, aumentar o acolhimento, né, também dos associados. Exato. É algo muito importante, que acho que é algo que essas pessoas que muitas vezes estão num contexto de buscar uma salvação, buscar algo quase mágico, depois de passar, 10 anos num tratamento, ela vai atrás de uma associação, ela quer algo diferente, né, também do que ela tem tido antes, né. E aí, quanto a isso, eu queria te perguntar, porque a gente tem visto que nos últimos anos as associações têm crescido muito no Brasil. Hoje em dia a gente já sabe que existem mais de 100 associações, como eu falei antes, né, bem diferentes, enfim, algumas até nem têm médicos, fazem só esse acolhimento
Mas, enfim, falando sobre associação num contexto geral, tem uma pesquisa muito interessante da Kaya Mind, que ela diz que em 2023 o Brasil tinha 430 mil pessoas usando a medicação à base de cannabis. Isso é um número muito grande que já vem crescendo ano após ano. E dentro desse contexto, 219 pessoas adquiriam seu medicamento por meio da importação, 97 mil pela farmácia e 114 mil pelas associações, sendo um número maior até do que a própria farmácia, que é, enfim, um contexto de saúde que é consolidado, né, no nosso país, e não dá para andar 2 esquinas sem ver uma farmácia, né? Então eu queria saber qual que é o diferencial da associação, por que tu acha que vale a pena usar essa via de acesso pelo medicamento, por que tu acha que ela tem mais aquisições do que pela farmácia? Assim, as associações, elas nasceram para preencher um lugar que, enfim, a farmácia, inclusive hoje, também não preenche. Porque um exemplo disso é que se tu quiser um fornecimento de medicamentos que tenham um alto índice, ou pelo menos um índice considerável de THC, tu vai ter que ir para as associações, entendeu? E o importado a gente sabe que efetivamente ele é muito caro. Então, quando tu entra só no canabidiol isolado, ou no CBD, o canabidiol, com pouquíssimo THC, né, ele abrange várias patologias, inúmeras patologias, mas existem patologias que tu vai ter esse resultado no THC. Então as associações nascem e conseguem, né, fornecer esses medicamentos à base de THC, que tenham plantas ricas em THC. Então tu acaba buscando esse lugar que ele é mais perto de ti, ele é inclusive algo que tu sabe que tu está ajudando uma causa, uma luta que existe por trás daquela associação, que é efetivamente o medicamento chegando para pessoas sociais também. A exemplo, a cada 50 associados novos que entram nas CAMED, a gente puxa um da fila social para ser atendido. Então, tu comprando esse medicamento, tu está ajudando quem também não consegue chegar lá. Então, a associação é isso, ela luta para chegar o medicamento onde não chega, e então ela fornece isso a um preço mais acessível, né? Então ela entra efetivamente com mais que a farmácia, exatamente por isso e por ser um trabalho de 10 anos que acaba sendo, que apesar de novo, né, ele tem uma estrutura que está sendo construída desde 2014, então ele tem 10 anos que as associações já sabem um caminho, que enfim, a gente vai indo e o objetivo de todo mundo é isso, né? Se tu vê, a associação nasceu para democratizar o acesso, é essa a função de que as associações têm, ela tem que fornecer o medicamento da melhor forma possível, né, no preço mais acessível e da forma mais acessível possível para o paciente, para a população. Então todas elas vão ter esse caminho em comum, então elas vão construindo junto também, né? Elas acabam sendo parceiras entre elas, né? Sim, é legal que tu comentou dessa fila social, né? Pode explicar um pouquinho pra gente se existem mais tipos, na verdade, quais são os tipos de associado que tem nas CAMED, como que tá esse crescimento, esse contato com o associado? Então, a gente tem o associado paciente, ele vai pagar o custo de fabricação do produto, né? Como associado às CAMED, ele tem direito a adquirir o medicamento ao preço de custo, porque a gente é sem fins lucrativos, então, obviamente, tudo que a gente faz é em retorno da própria atividade. E existe também a condição de associado social. Tu vai ter que entregar uma documentação que comprove a tua hipossuficiência, que nada mais que é a nossa segurança de que o objetivo está indo para quem realmente precisa. Então, é meio chato quando tu pede comprovantes, né, desse sentido, geralmente se gera algum tipo de desconforto, mas é para que efetivamente a gente tenha a segurança de que foi para quem precisa, né? Então, esses associados sociais são isso, eles são os que a cada 50 associados pacientes, a gente consegue colocar esse social para pegar e ser atendido de forma totalmente gratuita. Ele vai receber, inclusive, a consulta. A gente paga a consulta, a gente tem médicos parceiros que atendem esses casos sociais e a gente faz uma parceria com eles, a gente, enfim, consegue um preço mais acessível, né, dado o contexto, e, enfim, a gente consegue atender essas pessoas, né? Então, é para que efetivamente a gente consiga, com todos os critérios possíveis, pela saúde financeira, a gente tem esse critério de tem que ter essas 49 pessoas, mas o objetivo é que tenha o máximo possível, por isso que, né, tu acaba ajudando uma outra causa, por isso que a associação fica na frente da farmácia, né?
Sim, além de um benefício próprio, dá para dizer assim, porque a pessoa consegue o acesso ao óleo por um preço bem menor, na grande maioria das vezes, né, acredito em todas, ela ainda ajuda outras pessoas, ajuda uma causa. E sobre a Ascamed, hoje em dia a associação tem um braço também na educação, né, algo que a associação preza muito, inclusive ela faz algumas pesquisas dentro da UFSM, que é a universidade aqui de Santa Maria, onde a gente está gravando esse podcast, onde fica o centro da associação. Pode explicar um pouquinho mais para a gente desse braço dentro da educação, como que é estar atuando dentro de uma universidade? Na verdade, para nós é uma honra e um privilégio, de verdade, ser a ponte que leva a Universidade Federal a conseguir efetivamente fazer a pesquisa com cannabis. Então, o que para nós também é algo que a gente precisa, né? Eu acho que a pesquisa que é o que traz segurança, que é o que vai trazer informação, que vai trazer dados, né? Então, tudo isso a gente consegue na pesquisa, a gente consegue dentro de instituições de ensino e a gente consegue capacitar e profissionalizar aqui os nossos estudantes para trabalhar com isso também. Que é óbvio que vai existir um mercado disso depois, que vai existir um mercado de trabalho nisso depois. E a gente consegue capacitar para que esses estudantes saiam prontos para o mercado de trabalho. E um mercado de trabalho em expansão, um mercado de trabalho em crescimento, um mercado de trabalho que tem muita coisa a ser desbravada, tem muita informação já consolidada. Então, é um ótimo mercado para se trabalhar. E tu consegue valorizar esse pessoal internamente, tu consegue valorizar a instituição, porque a instituição cresce como instituição, quando ela pesquisa, quando ela traz uma informação que é importante, que é nova, que é relevante. Então, tudo isso acaba sendo como se fosse uma cadeia do bem, né, que tu vai conectando e tu vai vendo que pessoas querem estudar sobre isso, né? As pessoas estão interessadas nesse assunto, só que ninguém sabe como fazer. Então, a dificuldade é essa. Até a UFSM, além da nossa parceria de mestrado que a gente tem, que é uma pesquisa dentro do LACIF da UFSM, a gente tem também, a gente participou da reunião, a gente viu, né, a gente não está dentro por não ser membro da UFSM, mas foi fundado o GIPCAN, que é um grupo integrado de pesquisa canábica da UFSM, que eles conseguiram juntar professores, estudantes e, enfim, né, pós-graduandos, todos ali para poder criar como se fosse uma rede de apoio, cada um na sua área. Porque se eles juntarem a força, eles conseguem todas as informações, né? Porque se tu tem da parte botânica, tu tem da parte veterinária, tu tem da parte química, tu tem da parte farmacêutica, tu consegue o espectro inteiro, né? Tu consegue fazer o quadro inteiro. Então, a UFSM tá de verdade de parabéns. Eu acho que é uma bandeira muito linda que ela decidiu levantar, né? Os professores decidiram levantar, não a instituição em si, mas os professores fazendo isso. Eu acho que é algo que nos dá bastante orgulho, né? Ver isso tudo acontecer, poder fazer parte disso também, né? De alguma forma, poder colaborar com isso. Para nós é mágico. Eu acho que todo dado é muito importante que a gente consegue trazer. E também que é o nosso maior objetivo, é um método que a gente encontre com segurança, né, para as pessoas poderem fazer em casa da semente ao óleo. Existem vários, né, mas que a gente consiga também comprovar cientificamente o melhor método e que seja simples, né, que ninguém tem um laboratório Anvisa em casa, né, poucas pessoas têm um laboratório Anvisa em casa. E para que elas possam fazer em casa com segurança, eu acho que é importante saber essas informações, né? Então, é de verdade para nós um dos maiores prazeres, né, é participar de pesquisa, é fomentar a pesquisa. A gente está sempre procurando pessoas para fazer pesquisa e nos colocamos sempre de portas abertas para pesquisadores do que for, né? O que tu quiser estudar, a gente quer e é o nosso maior interesse. Não precisa ser diretamente relacionado com a produção do medicamento, sabe? Para nós, a pegada de carbono da cannabis interessa, para nós, né, retirar metal pesado do solo interessa essa informação. Todas as informações interessam, né, para que a gente consiga fortalecer também e entender todos os benefícios que tem por trás de uma planta que enfim, é super completa, né, é incrível. Então, eu espero que cada vez mais a gente só cresça nesse sentido de pesquisa no Brasil como um todo, né? Uhum. Quando tu fala nessa questão de pegada de carbono, essa parte mais da natureza, né, do impacto que a maconha tem no solo, enfim, no nosso planeta, isso é uma das coisas que a Ascamed
olha com bons olhos, ela se preocupa com isso. Além disso, eu queria te perguntar também, além dessa questão da educação, se a Ascamed tem mais algum braço, algum pilar que leva ela? Então, a gente desde o começo, né, quando a gente pegou e falou, tá, ok, nós vamos produzir medicamentos. Quando a gente decidiu produzir, né, isso, óleo para chegar para a pessoa, saúde em geral, a gente pegou e se deu conta de que não entraríamos usando químicos para fazer isso. Não é o intuito. Ok, e como podemos fazer? Tá, o óbvio, né, o orgânico. Vamos fazer orgânico, vamos fazer natural. Só que quando tu vai além disso, tu tem que pensar aquilo em larga escala também, né? E a gente pensava, bom, ok, como uma planta, né, se tu pensar, as plantas têm funções, né, ela faz algo, né, ela sempre produz algo, ela tem uma função dentro de um sistema, que é o sistema que vivemos. Então, quando a gente foi começar a procurar, um amigo meu na época, o Yuri Sanches, pegou e me mostrou permacultura, né, agrofloresta, e daí eu lembro que eu olhei aquilo ali, eu falei, é óbvio, é isso, né? Esse aqui é o jeito certo de se fazer. É o que faz sentido, efetivamente. E daí, dentro, né, das limitações que temos, estruturais, financeiras, né, de tudo, a gente sempre tentou, seguindo os princípios mais próximos que nos levassem nesse lugar. Que a gente tivesse a biodiversidade que a cannabis precisa, feita de forma natural. E aquilo ali, enfim, dentro do seu processo de produção, que a gente sabe o tempo, então tu tem que criar um sistema que tu vai renovar ele. Então, né, vamos colocar plantas e ver quais funções que a gente pode colocar para suprir efetivamente o que a cannabis precisava, né? Então, ok. Quando a gente foi começar a montar isso, e de verdade foi uma surpresa até para todo mundo o quão positivo foi, a gente viu resultados muito bons, e a gente, né, busca efetivamente como se fosse, imagina um sistema próprio, né, que seja feito e desenhado, focado na produção, só que seja completo para ele, né? Não é algo que tu queira trazer de fora, é algo que tu queira construir de forma permanente. Então, a gente sempre buscou, né, esses pilares da permacultura, a agroecologia, tudo isso nos fascina, né, nos direciona, a gente segue tentando, a gente está sempre nesse pilar. Todos os nossos desenhos são feitos desse jeito, tanto o indoor, que é o substrato a gente monta, tanto o outdoor, os dois jeitos a gente faz sempre, né, nesses princípios enfim, né, é o óbvio, né, para nós, quando tu pensa ambientalmente falando, é o óbvio, né, não é uma monocultura e ficar jogando ali o químico que precisa para aquele ciclo que eu estou fazendo do jeito que vai dar tudo certo, que, enfim, isso não é sustentável, né. Então a gente sempre buscou bastante isso, é algo que a gente mantém, acha, enfim, né, um dos pilares e um dos princípios que a gente quer nunca deixar escapar. Pode crer, show de bola. Cara, antes da minha última pergunta, né, a gente vai se encaminhando aqui pro final do nosso episódio. Antes de encerrar, eu queria saber um pouquinho sobre a questão dos eventos. Eu sei que vocês têm produzido bastante eventos, 2023 foi um ano bom para isso. Vocês têm também essa vertente, essa preocupação com a questão de democratizar não só o acesso, mas também a informação, né? E como é que ocorre essa questão dos eventos, esse contato com Santa Maria? Acho que é legal começar aqui pelo nosso município, né? A gente fez, todos os eventos que a gente fez aqui, eles tiveram um feedback muito positivo, eles foram muito positivos tanto para o público como para nós, né? Eu acho que o maior objetivo do evento sempre vai ser levar informação, porque a gente, obviamente, carece de informação porque ela não chega, né? A gente não tem, enfim, num cenário, a grande maioria não tem acesso a informações sobre a cannabis medicinal. Não é algo que chega muito. É algo ainda pouco difundido, cada vez mais em expansão, sim, ok? Mas ainda é pouco. Então, enfim, né? Se tu pegar e colocar, enfim, né? Numa amostragem aleatória e perguntar, né? Sobre informações, assim, a grande maioria não vai ter tanta informação, então vai ter bastante desinformação nesse sentido. Então, nosso objetivo sempre foi bastante informativo, né? Levar médicos profissionais da área, das áreas que geram mais dúvidas, né? Então, a gente tenta levar sempre ali o médico, né? Um advogado, psicólogo, que daí tu consegue toda aquela dúvida mais completa para abraçar todas as informações possíveis. E é sempre muito legal, né? A interação com o pessoal é sempre algo muito mágico. A gente gosta muito e também poder representar a Ascamed em locais, em eventos, né?
também não feitos por nós, mas que vamos lá trazer uma fala, trazer alguma informação, também é muito bom, em todos os sentidos. A gente costuma gostar bastante e buscamos sempre fazer cada vez mais, né? Então o objetivo é que tenha efetivamente cada vez mais e manter essa troca mais informativa e a troca com o público de informação, de contato, de tudo isso sempre é muito bom. Uhum. Cara, e para fechar, né, acho que depois de toda essa nossa conversa, tenho certeza que tem gente que tá com dúvida e quer saber como que faz para entrar em contato com vocês, quais que são os canais de acesso. Claro. Então, a gente está no Instagram, @ascamedbrasil. O nosso telefone de contato, de acolhimento é 55, né? Estamos no Rio Grande do Sul. 559-9669-5099. Daí ali tu pode mandar no WhatsApp, daí todo o acolhimento vai fazer o direcionamento para que consiga ser atendido da melhor forma, né? E tem efetivamente ali tanto a dúvida sanada como até, né, o óleo sendo encaminhado e o tratamento chegando na casa da pessoa, que é o objetivo final, né? Perfeito. Então eu vou pedir para tu se despedir do nosso programa e do pessoal que está em casa ouvindo a gente. Valeu, irmão, é um privilégio, de verdade, muito obrigado. Sempre bom estar aqui, sempre um prazer ver e acompanhar o projeto e bom ver ele nascendo, né? Foi um namoro muito longo. Então, massa, de verdade, parabéns. Obrigado, que seja um projeto muito longo e que venha cada vez mais pessoas para poder falar desse assunto tão importante e que a gente siga levando informação, né? Que é o objetivo também. Obrigado, Perfeito, irmão. Valeu demais, eu que agradeço. E eu vou encerrando aqui o nosso segundo episódio do AscaCast, esse podcast que é produzido pela Ascamed. Eu espero que tu que esteja aí em casa com a gente tenha curtido, tenha conseguido mais informações sobre o assunto. Valeu e até a próxima.